Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar aqui, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, como eu já havia dito para vocês, vamos resolver algumas questões ao nível de OAB. Olha só pessoal, vamos aqui pontualmente. Questão da OAB do 26º exame da Ordem ano 2018. Olha só pessoal, vamos aqui. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José então se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, creio que vocês devem lembrar que eu pontualmente trouxe para vocês a situação pontual do indivíduo que comprou um apartamento lá em Portugal, né? E o indivíduo comprou um apartamento no Brasil, mas ele está residindo em Portugal. E ele não produz qualquer lixo, pessoal. Aqui é uma circunstância invertida, o indivíduo preocupado com o meio ambiente e também não produz lixo algum. E isso remete à atenção pontual, pessoal, à própria literatura da Constituição Federal de 88, no que se refere ao artigo 145, inciso 2 da Carta Magna Brasileira. Vamos aqui pontualmente, pessoal, olha só. Artigo 145 da Constituição Brasileira, inciso 2. Olha o que diz. A União, os Estados membros, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Olha só. Inciso 2. Taxas. Em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Veja categoricamente, pessoal, que aqui trata-se de serviços públicos específicos e divisíveis, ou seja, de natureza uti singuli, mas eles estejam postos à disposição do contribuinte para que este utilize de forma efetiva ou potencial. Nesse sentido e consequência, pessoal, o serviço, olha só, pessoal, o serviço de limpeza, coleta e limpeza de lixo, envolvendo inclusive a sistemática de reciclagem do mesmo, pessoal, olha só, é, portanto, tributado por taxa de coleta de lixo. E isso, pessoal, inclusive remete a atenção à súmula vinculante número 19. Vinculante, pronto, 19 do STF. Vamos lá, pessoal. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Carta Magna. Olha só, pessoal, inclusive trago para vocês aqui pontualmente um precedente jurisprudencial, ministro relator aqui no caso, Ricardo Lewandowski, ano 2009, tá? 2008, julgamento, 2009 portanto, pessoal, a publicação no Diário da Justiça. Nesse sentido de consequência, vamos aqui às opções, pessoal. Por se tratar de um lixo, olha só, por tratar-se de um tributo, perdoe-me, contraprestacional, a não utilização do serviço pelo contribuinte retira seu fundamento de validade? Claro que não, pessoal. Olha só, vem para a Constituição. Ela fala que a utilização é efetiva, mas também o que, gente? Em potencial. Portanto, tem nada a ver a letra A. Parte para a letra B, olha o que diz. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um serviço público específico de sendo inconstitucional. Ao contrário, pessoal. A taxa, de fato, é um tributo contraprestacional. E esse serviço, pessoal, é dado de forma efetiva ou potencial para o contribuinte. Parte para o outro. Letra C, olha o que diz. Pode-se tratar de serviço público prestado à coletividade. O que é isso, gente? É um serviço público prestado de forma uti singuli, não uti universo. Bem, parte desse sentido de consequência perdeu o sentido. Parte para a letra D. Olha o que diz. A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente... Olha o caso do camarada lá em Portugal, pessoal.
nunca produziu lixo, mas ele tem um imóvel no Brasil, colocado à disposição do contribuinte. Não deixa dúvidas que a resposta gabarito é letra D. Olha só, pessoal, letra D. Não coloquei aqui para vocês, mas é importante assinalar a súmula vinculante número 19. Beleza, pessoal? Vamos seguir em frente. Outra questão, também exame de ordem, bastante peculiar. Veja que as questões elas seguem um pouco a mesma lógica. Olha só, pessoal. Exame de ordem, 24º exame de ordem, FGV OAB, ano 2017. Olha o que diz. O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concederam isenção de IPTU. Opa, tem que lembrar aquela regra pontual de isenção, pessoal. Bem, veja só, as isenções, pessoal, elas são extensíveis a taxas, às contribuições de melhorias, pessoal? Lógico que não. Está lá no artigo 177 do CTN. Ele deixa bem claro que, salvo uma disposição em lei em sentido contrário, a isenção ela não é extensiva às contribuições de melhorias e não é às taxas. Artigo 177, inciso 1 do CTN. Mas vamos aqui continuar o raciocínio. Concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassam 70 metros quadrados. João possui imóvel nessas condições e procura seu serviço como advogada, para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. Pessoal, mais uma vez, olha só, pessoal, súmula vinculante número 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção de tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Bem, dando seguimento, advogada para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos instituídas pelo município por meio de lei publicada no ano de 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. Diante desse quadro fático, assinale a única alternativa correta. Vamos aqui, pessoal, olha só. João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção de IPTU se aplica a qualquer outro tributo. Não, tem nada a ver, pessoal. Vamos aqui ao CTN, vamos aqui especificamente e ler o artigo 177. Olha só, pessoal, rapidinho. Salvo disposição de lei em sentido contrário, olha o que diz, a isenção não é extensiva a quem, gente? As taxas e as contribuições de melhorias. Então, se há isenção de IPTU, não significa dizer que se estende também as taxas e as coletas, as contribuições de melhoria. Tudo bem? Parte para a letra B, olha só. João não deve pagar a taxa de coleta porque, sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu isenção, por esta é abrangido, ficando João desobrigado do IPTU e da taxa. Nada a ver, acabamos de ler o artigo 177. Segue. Letra C. João deve pagar a taxa de coleta porque a isenção só é extensiva às contribuições de melhorias. Nada a ver. Também extensiva o que, gente? As taxas. Acabamos de ler aqui pontualmente. Nesse sentido de consequência, a única posição que nos resta é a letra D. João deve pagar a taxa de coleta de lixo porque, salvo disposição de lei em sentido contrário, a isenção não é extensiva às taxas. Não tenham dúvidas. Letra D é a resposta. Artigo 177, inciso 1 do CTN. Professor, mais uma questão, meu querido. Aqui é treinamento. Vamos lá, pessoal. Aqui é treinamento. Vamos aqui pontuar a questão do 21º exame de ordem, OAB-FGV, relativo ao ano 2017. Olha o que diz. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta de lixo, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, falando em igreja, falando em tributo, pessoal, ele está fazendo aqui pontual referência, pessoal, à imunidade quanto aos templos religiosos. Aqui nos remete a atenção ao artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição. Vamos aqui pontualmente, artigo 150, achamos. Inciso 6, a linha B. Bem, pessoal, olha só, pessoal, dispositivo importante. Bem, vamos aqui mais uma vez, artigo 150 da Constituição, no seu caput, diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Ou seja, pessoal, na própria Constituição haverá outras garantias constitucionais relativas ao contribuinte, envolvendo o que, gente? Limitações ao poder de tributar. Ou seja, o artigo 150 apresenta um rol, portanto, de limitações ao poder tributário, mas não é esgotativo. Estar em outros momentos, em outros dispositivos da Constituição.
Dando seguimento, pessoal, vírgula, é vedado à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios fazer o que, gente? Olha só. Inciso 6, instituir imposto. Pessoal, se a lei ou a Constituição diz A, é porque é A. Não cabe ao hermenêutico, não cabe ao exegeta trazer interpretação disforme à própria literatura da Constituição. Nós não realizamos mutação constitucional. Quem realiza é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, pessoal, olha só, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Pessoal, veja que pontualmente não se trata aqui de taxa, não se trata de contribuição de melhoria, se trata de impostos. E cara, imposto, é nominado ordinário, é imposto extraordinário de guerra externa, é imposto residual, não tem, é imposto, não tem conversa. Mas imposto não é taxa. Portanto, taxa é perfeitamente possível a sua cobrança. Súmula vinculante número 19 do STF. Se é vinculante, evidentemente, é do STF. Só a questão de um pleonasmo para ratificar o conhecimento. Vamos lá. Então, pessoal, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Beleza, pessoal, vamos aqui voltar à nossa questão, portanto, da OAB. Bem, recapitulando, o município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta e remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a única alternativa correta. Olha só, pessoal. A igreja está perguntando pontualmente se ela tem ou não, pessoal, a prerrogativa da imunidade perante a taxa. A sua imunidade, pessoal, é contra os impostos. Portanto, é inadmissível a cobrança, portanto, de IPTU, porque é um imposto, mas não a taxa de coleta de lixo ou qualquer outro tipo de taxa de fiscalização, pessoal. Beleza? Vamos aqui às opções. Letra A, as igrejas são imunes, portanto não devem pagar as taxas instituídas pelo município X? Nada a ver. Olha aqui, ó, acabamos de ler. Artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição. Pode haver o que, gente? O reconhecimento claro da imunidade quanto ao quê? Aos impostos, mas não quanto às taxas. Tá ok, pessoal? Literatura expressa da Constituição. Letra B, olha o que diz. A taxa é inconstitucional, pois não é específico e divisível. Nada a ver, gente. Súmula vinculante número 19. Olha o que diz. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixos ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Carta Magna Brasileira. Nesse sentido de consequência, vamos aqui dar seguimento. Olha só, pessoal, letra C. A taxa é inconstitucional uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxa de serviço público. Tá, até parece. Pessoal, a cobrança dessas taxas, pessoal, é competência dos municípios. Então, pessoal, olha o que nos resta. A letra D. E a justificativa clara, pessoal, é qual? A redação constitucional, artigo 150, inciso 6, a linha B, no que se refere à imunidade contra os templos religiosos, combinado com a referência dada à súmula vinculante número 19. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, anotações aqui, quem quiser trazer as suas breves exposições, bastante importante esse canto, deixo sempre nos meus materiais. Assim sendo, pessoal, concluindo tais expoentes de informações, vamos partir aqui para um tributo bastante interessante, rotineiramente é cobrado em questões de prova, de OAB e concurso, que são as contribuições de melhoria. Nesse sentido, pessoal, nessa consequência, vamos aqui tratar pontualmente, pessoal, da sua disposição e previsão, portanto, pessoal, constitucional. Aliás, a interpretação começa, portanto, com a Constituição, né, gente? Vamos aqui buscar, aqui é o CTN, não é esse aqui não, amigão. Vem pra cá. É Constituição. Nesse sentido de consequência, vamos aqui ao artigo 145. Não custa lembrar, os impostos são competência privativa ordinária, as taxas e as contribuições melhorias, competência tributária comum. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, a União dos Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3, contribuição de melhoria. Pessoal, veja pontualmente a situação jurídica constitucional em que dar, portanto, ensejo ao legislador edificar norma instituindo a contribuição de melhoria. Pessoal, essa contribuição, ela decorre de quê, gente? De uma situação chamada obras públicas. Decorre, portanto, essencialmente da presença de obras públicas. Primeiro ponto de análise, pessoal.
a contribuição e melhoria, da mesma medida que as taxas, estão dentro da chamada competência tributária comum. Isso, pessoal, dentro das respectivas atribuições de cada unidade federativa, elas poderão perfeitamente instituir o que, gente? Contribuições e melhorias. Então, por exemplo, se houver uma obra pública, pessoal, cujos recursos públicos da União, evidentemente, essa situação jurídica vai remeter o que, gente? Por meio de lei instituidora, a ocorrência do fato gerador para a cobrança da contribuição e melhorias. Esse recurso vai para o Estado? Esse recurso vai para o Distrito Federal? Esse recurso vai para o município? Esse recurso vai para outro país? Não. Quem instituiu foi a União em razão, pessoal, dessa particular fator que é obra pública custeada com recursos públicos federais. Na mesma medida e consequência, pessoal, é uma obra custeada pelos estados, tá ok? E aí sucede Distrito Federal, municípios. Segundo ponto de análise, pessoal, dentro da competência tributária comum, que envolve, portanto, pessoal, todas as unidades federativas, significa dizer, pessoal, que dentro desse contexto, a Constituição diz o seguinte, que a contribuição e melhoria decorre, que, gente? De obra pública. Pessoal, para que haja, portanto, um parâmetro mínimo para que haja a cobrança lícita, correta da contribuição e melhoria, deve-se observar dois parâmetros claros. A valorização imobiliária, tendo como limite total, pessoal, a despesa que foi realizada quanto à obra, e a valorização imobiliária, que tem como limite individual o acréscimo, pessoal, relacionado ao imóvel de cada um dos beneficiários. Porque, pessoal, a contribuição de melhoria, ela está atinente, indiscutivelmente, à valorização imobiliária. Então, vejam, se a obra pública não gerou valorização imobiliária, não tem que se falar, pessoal, em contribuição de melhorias. Mas se há pontualmente uma valorização imobiliária, aí nós temos dois parâmetros, veja só, presta atenção, dois parâmetros bem claros. Nós temos o limite total da obra, portanto, se a obra for de 9 milhões de reais, esse é o limite total que deve servir como um parâmetro para o cálculo da contribuição de melhorias. E, na mesma medida, veja que daqui a pouco nós vamos ler o artigo 81 do CTN, ele usa a conjunção aditiva e. Então, e, como limite individual, o acréscimo do valor de que cada uma da obra resultar individualmente quanto ao imóvel beneficiário. Pessoal, vamos aqui direto. Artigo 81 do CTN, Lei 5.172 do ano de 1966. Olha o que diz, pessoal, o artigo 81 do CTN. Abre aspas. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face o que, gente? Ao custo de obras públicas que decorra o que, gente? Valorização imobiliária. Porque, veja, pessoal, deve haver valorização imobiliária. Professor, foi uma obra para um convênio, recursos 100% privados. Não tem sentido a contribuição de melhorias. São obras de natureza pública, recursos públicos. Tudo bem? Quais são os parâmetros para a cobrança? Tem que ter um limite total da própria obra, uma obra de 9 milhões de reais, esse é o limite total. E um parâmetro individual, que é o acréscimo, a soma, a valorização do imóvel de cada um dos beneficiários. Está aqui no final, aqui, vírgula, do artigo 81. Tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Repetindo, pessoal. Contribuição de melhoria, previsão constitucional. Artigo 145, inciso 3º da Carta Magna Brasileira. Subsequentemente, pessoal, a contribuição de melhoria tem que ter pertinente relação, decorrência, portanto, pessoal, inclusive situação constitucional imperativa, obra pública. Está aqui na Carta Magna, na Constituição Cidadã. Sempre vem em razão de obra pública. Nesse sentido de consequência, pessoal, significa dizer que essa obra pública tem que gerar uma valorização imobiliária. Essa valorização imobiliária, pessoal, ela tem dois parâmetros de limites. O limite total,
supor, mais uma vez, uma obra de 9 milhões de reais, esse é o limite total. E o limite individual, pessoal, que vai ser o que, gente? A própria valorização de cada imóvel beneficiado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outro ponto de análise, a contribuição de melhoria, pessoal, ela é instituída por lei. Que lei? Ordinária, ok? Toda contribuição de melhoria é necessariamente, pessoal, instituída por meio de lei ordinária. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, fazendo referência às isenções, não custa nada lembrarmos, mais uma vez, o artigo 177 do CTN, do Código Tributário Nacional, a norma geral em matéria de legislação tributária. Olha só, pessoal. Artigo 177 do CTN. Olha o que diz. Salvo disposição de lei em sentido contrário, a isenção não é extensiva ao que, gente? As taxas e as contribuições de melhorias. Assim sendo, pessoal, vamos, portanto, dar seguimento. Deixa só um instantinho, pessoal, beber aqui uma água, porque não sou de ferro. Só um instantinho, deixa um minutinho. A água tá boa. Obrigado, pessoal. Vamos aqui dar seguimento. Bem, já está na hora, portanto, pessoal, de nós resolvermos algumas questões, certo? Bem, é isso aqui. Bem, pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa aula, nossa videoaula, e vamos resolver a primeira questão. Questão essa do ano 2017, não muito antiga, mas também pertinente, e trata da nossa fala, do nosso conhecimento. Veja aqui o que a gente fala, aqui se prova, ok? Olha o que diz a questão em comento. Exame de ordem, 22º exame de ordem, ano 2017, Banca Examinadora OAB, ou FGV. Olha o que diz. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Cara, se tu não identificar aqui o que ele vai te pedir,